Olá, meus irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, da nossa classe Parábolas de Jesus. Meu nome é Juliana, para vocês que não me conhecem, eu sou professora da EBD, aqui da nossa igreja da EBCT há alguns anos, há mais ou menos alguns anos, e hoje estou tendo a honra e o privilégio de estar aqui com os irmãos, para que nós possamos aprender um pouquinho juntos, refletir um pouquinho juntos nas verdades bíblicas, nas lições espirituais que o Senhor deixou para nós na parábola Os Trabalhadores na Vinha, que é a parábola que a gente vai estudar na aula de hoje. Então, o meu desejo, a minha oração é que o Senhor possa falar ao seu coração, que o Senhor possa realmente tocar a sua vida neste momento, enquanto nós estamos estudando, assim como Ele falou comigo, e trazendo aí lições muito preciosas através da parábola de hoje. Amém? Então eu quero mais uma vez externar minha alegria, minha gratidão, a minha honra estar aqui com os irmãos neste momento e que nós possamos aqui nesse ambiente, ainda que de maneira virtual, aprendermos juntos sobre as verdades que o Senhor deseja que nós possamos aí estudar neste momento. Meus irmãos, para que nós possamos aí fazer uma rápida contextualização aqui da nossa classe, nós temos estudado de maneira mais aprofundada aqui na classe Parábolas de Jesus, algumas parábolas de Jesus, né? E nós vimos aí que as parábolas bíblicas, elas são histórias imaginadas ou verdadeiras que transmitem lições espirituais profundas. Então, as parábolas, elas nos apresentam verdades, mistérios do reino de Deus. E nós podemos ver também que ao longo do seu ministério, Jesus utilizou bastante o uso de parábolas para ensinar os discípulos, para ensinar as pessoas que o seguiam, utilizando de histórias, de narrativas que fossem baseadas no cotidiano daquelas pessoas. Ou seja, ele usava ambientes comuns àquelas pessoas, por exemplo, o ambiente da nossa parábola de hoje é a plantação de uma vinha, por exemplo. Ele usava objetos que fossem comuns, que fossem do dia a dia daquelas pessoas, né, das regiões pelas quais ele passava, né? E é importante nós pensarmos também que para que nós estudemos as parábolas bíblicas, é primordial que nós estejamos numa posição de dependência do Espírito Santo, para que nós possamos estar com os nossos olhos espirituais abertos, com o nosso coração aberto, para compreender as verdades que o Senhor Jesus desejou transmitir em cada uma delas para nós. Assim, agora, antes de nós começarmos, estamos numa pequena introdução, nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor que ilumine as nossas mentes no dia de hoje, para que nós consigamos aí, com os olhos da fé, enxergar as verdades espirituais presentes na parábola que nós vamos estudar neste momento. Vamos orar então? Oremos. Senhor Deus, eu te agradeço, ó Pai, por este momento. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio que eu tenho, ó Deus, de estar aqui, ó Pai, com os meus irmãos, buscando estudar um pouco mais a Tua palavra, buscando conhecer um pouco mais, Senhor, de Ti, Jesus. Eu te peço agora, em nome, Senhor, de Jesus, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me capacite, que não sejam as minhas palavras, Senhor, que não seja o meu conhecimento, mas que sejam as Tuas palavras, Senhor, através de mim. Abençoa os meus irmãos que estão em casa, ó Deus, que estão assistindo essa aula nesse momento, e que nós possamos realmente, ó Pai, aprendermos, ó Deus, o que o Senhor deseja, ó Pai, com esta parábola para nós hoje, ó Deus. É isso que eu te peço, Senhor, é isso que eu oro, e agradeço, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos começar então. A parábola que nós vamos estudar hoje é uma verdadeira lição de justiça e graça. Se nós pudéssemos resumir a parábola de hoje, seria aí nessas duas palavrinhas, justiça e graça. E nós vamos observar aí que é uma parábola que foi contada apenas no livro de Mateus.
E contextualizando em que momento que Jesus contou essa parábola, foi mais ou menos na fase tardia do ministério de Jesus, quando ele estava ministrando em Pérea, que era no lado oposto a Jericó. E é interessante a gente observar que foi nessa mesma região que se desenvolveu o ministério de João Batista. Logo, quando Jesus contou essa parábola, ele havia se retirado para essa região após uma tentativa dos fariseus de capturá-lo. Então, ainda que ele tivesse vivido esse momento, né, o período que ele esteve em Pérea foi um dos dias mais férteis do seu ministério terreno, porque multidões de toda a Galileia, de toda a Judéia, vinham ouvi-lo, vinham ouvir as suas histórias, vinham ouvir a sua mensagem. Então, nós vamos observar que hoje a nossa parábola é uma parábola bem interessante, e ela se chama Os Trabalhadores na Vinha. Ela está de maneira específica registrada em Mateus 20, de 1 a 16. Porém, é importante a gente entender, meus irmãos, o seguinte: apesar dessa parábola estar aí no capítulo 20, né, 20 de 1 a 16, fazendo a leitura de alguns versículos anteriores do capítulo 19, nós compreendemos melhor o porquê de Jesus ter contado essa parábola. E aí nós vamos observar que no capítulo 19, no finalzinho ali, né, a gente tem um episódio de Jesus e o jovem rico. O que aconteceu aí entre Jesus e o jovem rico? Chegou um rapaz, né, um jovem, a Bíblia fala que ele era rico, que ele tinha posses, até Jesus e fez uma pergunta, né, para o mestre, falando: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E aí é interessante nós observarmos o texto, depois se você quiser dar uma olhadinha, está lá em Mateus 19, talvez esse jovem rico, de posses, provavelmente influente, né, quisesse ser elogiado por Jesus, porque aos olhos dele, ele havia cumprido cada obrigação espiritual daquela época, né? Então, aos olhos dele, a sua vida estava em perfeita ordem. Mas a resposta de Jesus surpreendeu esse jovem, mas não apenas a esse jovem, surpreendeu aos discípulos de Jesus também, porque Jesus o instruiu a vender todos os seus bens, a doar os lucros dessas vendas para os pobres e, finalmente, segui-lo. Porém, a Bíblia conta que esse era um sacrifício que aquele jovem rico não estava disposto a fazer. E aí, então, ele se retira da presença de Jesus, triste e bastante frustrado. O que isso tem a ver? Qual é a ligação que essa conversa tem a ver com a parábola que nós vamos estudar hoje? Tem tudo a ver, porque é uma sequência, né, como nós vamos ver aí. Então, após presenciarem essa cena entre Jesus e esse jovem rico, os discípulos ficaram visivelmente surpresos com a resposta de Jesus. E foi aí que, então, Pedro fez uma pergunta, né? O discípulo fez uma pergunta para Jesus que antecipou a parábola que nós vamos estudar hoje. Então, só para que a gente se localize um pouquinho, a gente vai dar uma olhadinha aí nesse episódio. Após o jovem ter ido embora, Jesus começou a comentar que era mais fácil um camelo passar por uma agulha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, então, aconteceu o que nós vamos ver aqui. Vamos dar uma olhadinha? Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros.
Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nesse último versículo. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Porque esse é um trecho que vai se repetir na nossa parábola no capítulo 20. Então, nós estamos observando aí, meus irmãos, que o que aconteceu, né? Qual é o contexto aqui? Após Jesus dizer aquelas palavras para o jovem rico, os discípulos perguntaram, então, Jesus, quem é que vai se salvar? Quem se salvará? E aí Pedro pergunta, e nós, Senhor, que deixamos tudo por ti, nós deixamos a nossa casa, nós deixamos as nossas famílias, nós deixamos os nossos empregos, o que nós que fizemos isso para te seguir receberemos? E é interessante a gente observar que os discípulos, eles tinham expectativas por terem sido os primeiros a serem chamados por Jesus. Eles haviam deixado praticamente tudo para seguir a Cristo. Então, talvez, alguns discípulos se considerassem até mesmo mais merecedores do reino, né, e dos privilégios de quem teve um encontro real com Cristo, do que qualquer outra pessoa, por exemplo. E aí, Jesus diz que, de fato, eles teriam sim uma posição de honra no reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus diz que muitos primeiros serão os últimos, e que muitos últimos serão os primeiros. E aí a gente pode se perguntar, o que será que Jesus quis dizer com isso? Qual era a verdade por trás dessa afirmação de Jesus? E é isso que a nossa parábola vai mostrar. É sobre essa frase, né, basicamente, que a nossa parábola vai se apresentar para a gente, vai trazer aí essas lições de Jesus, certo? Então, logo após dizer essas palavras, Jesus começou a contar a parábola de hoje, que é a parábola dos trabalhadores na vinha. Essa parábola ela está apresentada lá em Mateus 20, de 1 a 16, certo? E aqui nós vamos ver que, inicialmente, Jesus queria ensinar uma grande verdade aos discípulos. Nós vamos ler essa parábola agora, eu gostaria que o irmão prestasse bastante atenção, ela é uma parábola bem interessante. Vamos fazer essa leitura juntos? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. À caída da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa, então, é a nossa parábola de hoje, a parábola dos trabalhadores na vinha. E, basicamente, meus irmãos, o que essa parábola está contando, né? Só para que a gente possa se situar. Essa parábola conta a história de um senhor de terras, né, de um proprietário, a tradução realmente é da palavra proprietário de vinhas, que em determinado momento, né, em certo dia, ele sai muito cedo
em busca de trabalhadores que possam trabalhar ali como diaristas na sua vinha, né, fazendo ali a colheita da sua plantação de uvas. E aí a gente vê que esse senhor de terras, esse proprietário, ele vai lá, encontra um primeiro grupo às 6 horas da manhã e oferece 1 denário para que esses diaristas trabalhassem durante aquele dia, e leva este grupo. E nós vemos que durante o dia, né, de acordo com o relato bíblico, ele volta várias vezes àquele lugar, àquela praça onde estavam aqueles trabalhadores procurando emprego, e traz mais trabalhadores ao longo do dia para que pudessem trabalhar na sua vinha. No final do dia, ele chama, né, o seu administrador e fala: olha, pode fazer o pagamento dos trabalhadores, mas eu quero que você comece pelos últimos. E os últimos que chegaram tinham trabalhado apenas 1 hora. Aqueles que começaram às 6 horas da manhã trabalharam por 12 horas. E os últimos trabalharam apenas por 1 hora. E aí, o que aconteceu? Esse proprietário de terras, esse senhor de terras, decidiu que ele pagaria a mesma quantia para todos aqueles trabalhadores, para todos aqueles diaristas, certo? Então, essa é a síntese dessa parábola de hoje. E aí nós vamos começar a pensar um pouquinho aqui, né, nas nuances dessa parábola. O que essa parábola quer dizer para a gente, certo? Então, para a gente começar a pensar aqui, vamos entender esse contexto aí de colheita naquele momento, naquela época, né? Aqui a gente pode ver um pouquinho historicamente que na Palestina a colheita de uva ela acontecia no mês de setembro, né? Então, logo depois, bem assim, bem próximo mesmo da colheita finalizar, as chuvas começavam, as chuvas vinham. Então, o período para a colheita era muito pequeno, era muito curto. Por isso que a parábola mostra que era necessário muitos trabalhadores, porque precisava ser uma colheita muito rápida, né? E aí a gente pode parar para pensar um pouquinho aqui, que essa parábola, ela nos apresenta um proprietário de terras com características bem específicas, nós vamos falar bastante sobre essa pessoa durante a nossa aula de hoje, um senhor de terras. E pelo relato bíblico, nós podemos observar, a gente pode perceber que se tratava de um homem de muitas posses, dono de uma propriedade provavelmente de um tamanho considerável, porque ele precisava de muitos trabalhadores, né, durante a colheita. Então, isso nos mostra que provavelmente era uma propriedade grande, ou seja, se ele tinha uma propriedade grande, ele tinha realmente muitas posses. Então, a gente pode aí observar que era um homem de muita riqueza e provavelmente de muita influência também. E aí, a parábola nos conta que bem cedinho, em determinado dia, provavelmente antes das 6 horas, ele foi à feira da cidade contratar diaristas. Por que a feira? Porque a feira, né, naquela época, ela era o lugar mais público de uma cidade, de uma aldeia. Era onde os trabalhadores se concentravam na esperança de serem contratados, de conseguir algum tipo de emprego, certo? Então, como ele estava precisando dos trabalhadores, ele foi até essa feira muito cedo. E a Bíblia fala que ele chegou lá e encontrou um grupo de trabalhadores, mais ou menos 6 horas da manhã. E aí combinou com esse grupo que ele pagaria 1 denário pelo dia de trabalho. Então é importante a gente saber que esses trabalhadores eram diaristas, tá bom? E por que essa informação é importante? Porque o salário, meus irmãos, de um diarista era bem menor do que o salário de um empregado fixo daquela época, ou de um empregado doméstico, né, que trabalhasse nas casas dos senhores, que era de 1 denário por dia. Então, 1 denário naquela época para um diarista era muita coisa. Para a gente comparar aí, 1 denário era mais ou menos o pagamento típico de um soldado que servia no exército romano, né? Então, era um salário respeitável. Então, eu fico imaginando, né, ele falando para esses trabalhadores 6 horas da manhã, olha, se você trabalhar para mim hoje, eu vou te pagar 1 denário. E esses homens pensando, 1 denário? Nossa, com certeza eu vou, então vamos. Né? Ficaram felizes, ficaram animados, porque realmente o salário era muito, muito maior do que eles estavam acostumados
né, trabalhando como diarista. Então, o que essa parábola nos mostra? Que esse senhor de terras, ele era muito, muito generoso, ele era muito bondoso, porque um diarista sem formação profissional poderia ser contratado, né, provavelmente era contratado por muito menos que um denário, porque eles não estavam em condições de negociar, né? Então, a gente pode realmente aí observar que era, sim, um senhor de terras muito generoso, muito bondoso. E aí a gente vê que ao longo da parábola, esse senhor, ele retorna àquela feira várias vezes. E ele vai trazendo mais trabalhadores e mais trabalhadores. Só que a partir da segunda leva, né, digamos assim, que ele traz, ele já não especifica mais o valor que ele ia pagar. Ele falou, ó, vou pagar um denário só para o grupo das 6 horas, só para o primeiro grupo. Para os outros grupos, ele falou o seguinte, eu vou pagar o que for justo para você. E aí a gente vê que ele foi levando pessoas, foi levando homens. E, na verdade, é possível que talvez esse senhor nem precisasse de tantos homens assim, né? Mas então, por que ele contratou essas pessoas? E ainda, por que ele pagou tão bem esses diaristas? Talvez esse senhor de terras, pelas características que a parábola nos dá dessa pessoa, né, de como ele provavelmente era, talvez ele tenha sentido compaixão de ver a necessidade extrema daqueles homens que não estavam à toa. É importante a gente lembrar também que o texto bíblico fala que eles não estavam lá ociosos porque eles queriam, né, ou porque eles eram preguiçosos, mas o texto nos fala que eles estavam ali porque ninguém havia contratado aqueles homens, né? Então, eles estavam esperando uma oportunidade de trabalho. Então, a gente vê que ele leva um último grupo de trabalhadores às 17 horas da tarde, às 5 horas da tarde. E é interessante a gente pensar que esse último grupo de trabalhadores trabalharia apenas 1 hora, porque o trabalho acabaria ali, se encerraria, aquela colheita daquele dia se encerraria às 18 horas da tarde. Então, se nós pararmos para pensar, quem eram esses homens do último grupo? Quem eram esses homens que estariam ainda naquela feira, esperando por um trabalho, depois de um dia inteiro, né? Às 5 horas da tarde, eles ainda estavam lá. Provavelmente eram homens muito persistentes, porque eles precisavam tanto de trabalho que eles não desistiram de serem contratados. Já estava quase ao final de um dia de trabalho, né? 5 horas da tarde, já estava tarde, mas eles ainda estavam lá. Então, provavelmente fossem homens já mais velhos, homens debilitados, homens que talvez não fossem tão qualificados para a lida no campo, né? Então, a gente vê que eram homens que ninguém quis contratar aqueles homens. Então, provavelmente para muitas pessoas ao longo do dia, esses homens do último grupo não serviam para o trabalho, mas eles foram contratados por esse senhor, que não olhou para nenhuma dessas limitações. Então, nós podemos parar aqui e pensar, né, nesse homem, nesse senhor, bondoso, generoso, cumpridor da sua palavra, honrado, porque no final do dia ele chamou seu administrador e disse o seguinte: olha só, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Então ele chamou ali o seu administrador e disse assim: olha, paga esses homens, paga o que é justo para esses homens, mas começa dos últimos que chegaram. Eu quero que o grupo das 6 horas seja o último a receber. E aí, ouvindo a instrução do seu patrão, assim fez o administrador. Agora, meus irmãos, a gente pode parar para pensar um pouquinho sobre essa orientação, que nos parece bastante estranha, né? Começar pelos últimos. Por que que ele deveria começar pelos últimos? Se tinham trabalhadores lá trabalhando desde cedo, debaixo do sol, a colheita de uvas naquela região era extremamente difícil, né? Pelas condições ali, né, de relevo mesmo, enfim, era bem difícil.
Então, por que que ele quis começar pagando os últimos, né, os que chegaram às 5 horas? E aí a gente pode parar um pouquinho aqui e concluir que, na verdade, isso é a chave, né, para a gente entender o significado dessa parábola. E o que que aconteceu? Vamos adentrar um pouquinho aí nos pormenores dessa parábola. Na fila de pagamento estavam todos os homens, né? Então vamos imaginar todos aqueles diaristas. Porém, começando, encabeçando a fila, estavam os últimos, o grupo que chegou às 5 horas. E finalizando essa fila de tantos diaristas, eu fico imaginando que eram muitos, né? Estavam os que chegaram primeiro, os que chegaram às 6 horas. E aí a gente vê que quando começou o pagamento, quando aqueles homens começaram a receber, os que trabalharam apenas 1 hora, eles receberam um denário, que era o pagamento que o Senhor havia combinado com aqueles primeiros lá das 6 horas da manhã, certo? E aí os próximos foram vindo, foram recebendo, e todos estavam recebendo um denário. Até que, quando os últimos trabalhadores, né, da fila, certo, foram receber, eles pensaram o seguinte: poxa, peraí, eu tô aqui desde as 6 horas da manhã. Eu trabalhei muito hoje, eu trabalhei 12 horas. Se o pessoal que chegou agora às 5 horas da tarde receber um denário, eu devo receber muito mais, né? Porque eu tô aqui desde cedo. Só que o que a parábola nos conta, meus irmãos? Que cada um deles também recebeu um denário, ou seja, o mesmo valor que aqueles trabalhadores que haviam chegado bem depois e que haviam trabalhado menos. E isso perturbou aqueles homens. A Bíblia fala que eles começaram a resmungar, que eles se sentiram injustiçados, que eles falaram assim: por que que eles estão recebendo o mesmo que a gente que trabalhou aqui por 12 horas debaixo do sol? E aí a gente fica pensando o seguinte: no primeiro momento, isso pode não parecer justo para a gente, não é mesmo? Não nos parece justo, porque os nossos padrões de justiça são diferentes dos padrões de Deus. Então, essa é a primeira coisa que a gente começa a observar nessa parábola. A nossa justiça, muitas vezes, é egoísta, é individualista, é corrompida, enquanto Deus tem padrões completamente diferentes dos nossos. E aí eu gostaria que nós pensássemos o seguinte: será que realmente foi injusto da parte do Senhor o que ele fez, a decisão que ele tomou de pagar todo mundo da mesma maneira? Vamos pensar aqui um pouquinho. O que esse Senhor havia prometido aos primeiros trabalhadores? Que eles receberiam um denário pelo dia. É muito importante a gente lembrar que isso não era apenas um salário, mas era um salário muito bom para um diarista, era um salário muito generoso, né, da parte daquele senhor. E que inicialmente, provavelmente, o primeiro grupo, né, das 6 horas, estava muito grato, eles estavam muito felizes com aquele salário, mas agora eles estavam completamente ressentidos. E aí, diante dessa situação, nós podemos começar a pensar um pouquinho aí sobre as verdades que Jesus queria ensinar com essa parábola. E eu tenho uma pergunta para os irmãos, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. O que mudou o humor dos primeiros trabalhadores, que antes estavam gratos e agora, ao final do dia, né, ao final da jornada de trabalho, estavam irritados, se sentindo injustiçados? O que mudou? O que alterou o humor deles? E é muito simples, meus irmãos. Veja aqui que o que mudou, de fato, o humor, né? O sentimento daqueles homens foi o simples fato de que uma pessoa menos merecedora, vamos colocar umas aspas aqui, por quê? Menos merecedora para quem? Para eles, aos olhos deles, estivesse recebendo um tratamento ainda mais generoso. Eles não eram merecedores de receber o mesmo que eu, porque eles trabalharam menos. Olha o senso de justiça desses homens, né? Então, imediatamente, eles se sentiram
injustiçados, eles se sentiram atingidos, eles não suportaram a ideia de alguém ter trabalhado menos e ter recebido o mesmo que eles. Mas se nós pararmos para pensar, onde que exatamente estava essa injustiça? O salário combinado foi pago, que era de 1 denário. O senhor de terras apenas decidiu deliberadamente abençoar os outros trabalhadores com o mesmo valor. E se a gente voltar lá na parábola, é muito interessante a gente ver aqui a resposta daquele senhor, né? Amigo. Então veja como ele era um homem gentil, amigo. Eu não te faço injustiça. A gente não combinou 1 denário. Você não aceitou vir trabalhar aqui na minha colheita por 1 denário? Então toma o que é seu, pega o seu salário e pode ir, né? Pois eu quero dar para os outros o mesmo que eu dei para você. Qual é a dificuldade de eu fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você, algumas traduções falam assim, ou você está com inveja da minha bondade, ou você está com inveja porque eu estou sendo bom com estes aqui. Né? Aqui nessa tradução está, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom. Então a gente vê aqui que a fala dele foi muito gentil. A fala desse senhor foi muito gentil. Assim, a ideia de que os primeiros serão os últimos, né? E os últimos os primeiros, é explicada, na verdade, de que todos aqueles trabalhadores, todos os trabalhadores dessa história, os que trabalharam muito tempo, os que trabalharam pouco tempo, os que chegaram depois, os que já estavam lá, todos foram tratados pelo Senhor da mesma maneira. Todos receberam o mesmo valor. Todos receberam os mesmos benefícios da generosidade daquele Senhor, em partes exatamente iguais. E se nós formos observar realmente, o Senhor ele não foi injusto com ninguém, porque ele pagou o que ele havia prometido. A diferença é que ele apenas decidiu ser generoso com os demais que chegaram depois. E se nós formos fazer aí uma aplicação, uma primeira aplicação, muitas vezes o nosso senso de justiça ele está tão alterado que nós não conseguimos nos alegrar quando algum tipo de bondade, de generosidade, de compaixão, de graça é demonstrada a qualquer outra pessoa que não seja nós mesmos. Né? Então, muitas vezes o nosso senso de justiça ele está tão alterado que a gente não consegue se alegrar quando nós vemos algum tipo de bondade sendo demonstrada a pessoas que, na nossa visão, não merecem ou sejam menos dignas. Então, a gente pode pensar aí em algumas verdades espirituais, em algumas aplicações, algumas lições espirituais que essa parábola traz. O que a gente aprende inicialmente com essa palavra? Inicialmente, a palavra, né, que essa parábola traz para a gente é de fato a imagem precisa da graça salvadora de Jesus. Essa parábola, meus irmãos, ela não está falando sobre salário, sobre leis trabalhistas, não está falando sobre nada disso. Essa palavra, parábola, perdão, é sobre graça, é sobre a graça salvadora de Jesus. Inicialmente, você pode ter pensado assim, nossa, mas por que ele fez isso? Não foi justo. Mas vamos trazer para o nosso contexto espiritual, para a nossa situação espiritual diante de Deus, uma vez que toda parábola, ainda que ela conte uma história que seja aplicada, né, verdadeiramente, que possa realmente ter acontecido, ela tem uma verdade espiritual por trás. Então, se nós observarmos, a gente vai compreender que nenhum daqueles trabalhadores merecia aquele salário. Todos eram diaristas, sem formação. Todos provavelmente trabalhavam por muito menos, mas aquele senhor de boa vontade deu, com muita generosidade, um salário que aqueles trabalhadores não mereciam. E assim somos nós diante de Deus. Nenhum de nós, nem eu, nem você, nenhum de nós, pessoas indignas, merecemos o favor de Deus. Você pode ser cristão há muitos anos, você pode ser uma pessoa excelente, você pode ter um coração muito bondoso, mas ainda assim você não merece o favor de Deus. Todos nós somos pecadores culpados
E todos nós merecíamos tão somente a condenação divina. Então, ninguém que pecou tem o direito de reivindicar algo de Deus. Logo, as pessoas que acusam Deus de ser injusto, quando ele demonstra graça, as pessoas que menos merecem, né, o seu amor, simplesmente não entenderam o princípio da graça. A verdadeira justiça, meus irmãos, seria a morte de todo pecador, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Assim, uma vez que Jesus tomou sobre si toda a penalidade, toda a culpa do nosso pecado, Deus pode justificar o pecador sem comprometer a sua própria justiça. Infelizmente, muitas pessoas têm essa sensação, né, de se sentirem injustiçadas com atos graciosos de Deus, com a bondade de Deus, com a graça de Deus, para com pessoas que talvez não merecessem tanto. Né? São aqueles pensamentos assim, Senhor, por que o Senhor deu para ele e não deu para mim? Eu mereço mais. Fulano não merece. Nossa, mas fulano se converteu ontem. Eu estou aqui te servindo há 20 anos. Eu caminho com o Senhor há 20 anos. Eu te sirvo desde que eu nasci. Né? Então, quando na verdade a graça salvadora de Jesus, ela nunca foi e ela nunca será uma questão de merecimento. Então, desse modo, a mensagem central dessa parábola é: se você for um cristão autêntico, você receberá os benefícios plenos da graça imensurável de Deus, como todos os outros no reino de Deus. E aí, nós professores aqui na nossa classe, além da nossa revista, que é um material excelente, estamos também trabalhando com esse livro aqui, muito interessante, As Parábolas de Jesus, comentadas por John MacArthur. Que livro maravilhoso, irmãos, muito bom, recomendo a leitura. E eu trouxe uma citação aqui do John para a gente pensar um pouquinho, vamos dar uma olhada? E não importa durante quanto tempo você trabalhou no reino de Deus. Não importa se as suas circunstâncias foram difíceis ou fáceis. Não importa se o seu serviço foi mínimo ou se você deu o máximo. Se você morre como mártir do auge da sua vida ou após uma longa vida relativamente pacífica. Não importa se você encontra Cristo na adolescência ou se você se arrepende dos seus pecados no fim de uma vida promíscua. Se você for cristão, quando essa vida terrena acabar, você estará com Cristo, como o ladrão na cruz, como o apóstolo Paulo e como qualquer outro santo que morreu desde então. E aí você pensa assim, nossa, eu estou me igualando a todas essas pessoas no que diz respeito à graça salvadora de Cristo? Sim, a graça salvadora de Cristo, ela é a mesma, todos nós desfrutaremos das mesmas bênçãos espirituais. Claro que a palavra do Senhor, ela fala sobre diferentes graus de recompensa no céu. É o que a Bíblia fala de galardão. Nem todos receberão o mesmo galardão no céu, isso é fato. Mas essa parábola não está falando sobre galardão, ela está falando aqui sobre graça salvadora de Jesus. Então a gente vê, meus irmãos, trazendo para um contexto atual, infelizmente, a gente precisa comentar sobre isso. Muitas pessoas com muitos anos de vida cristã, a gente vê que muitas vezes age com certo preconceito em relação a novos convertidos, que tenham um histórico, né, de pecado, de uma vida promíscua, de uma vida pecaminosa, né, são os ex-drogado, nossa, ex-drogado, né, ex-usuário, ex-morador de rua, ex-prostituta, ex-homossexual, né, nossa, não são merecedores, né, nossa, olha a vida que eles tiveram, né, quando na verdade no reino de Deus não existe não existe esse. O reino de Deus é formado por pessoas regeneradas e justificadas por Cristo. Então, há também aqueles que se consideram os super santos, né, os superiores, que olham para os outros com desdém. A gente fala que é aquele coração farisaico, né? Eu entendo da lei, eu conheço muito a Bíblia, eu tenho muito conhecimento, eu sou superior às pessoas. Quando, na verdade, essas pessoas
elas são altivas, elas são autossuficientes, elas não reconhecem a sua verdadeira condição diante de Deus, né, que realmente é de uma pessoa miserável, que precisa, que carece da graça de Deus. Eu gostaria de comentar sobre um livro com os irmãos, que eu gosto bastante, o Evangelho Maltrapilho. Eu li esse livro há muitos anos, e esse livro fala, meus irmãos, que Jesus veio para os feridos da alma, para os que se olham e realmente se enxergam como miseráveis, né? Por que Jesus, no comecinho, né? Lembra que a gente comentou, quando ele estava falando ali com aquele jovem rico, por que Jesus disse que era tão difícil um rico entrar no reino dos céus? Não é porque a pessoa era rica, porque ela tinha posses, não era por causa do dinheiro, das quantias, mas pela autossuficiência, por crer que não precisava de nada, eu já tenho tudo, eu sou rico, eu tenho bens, quando na verdade ela precisa de tudo, ela precisa miseravelmente e desesperadamente da misericórdia, do favor, da graça do Senhor. E aqui nesse livro tem um capítulo chamado Auréolas Tortas, né? Auréolas é aquele círculozinho que os desenhos fazem quando se referem a anjos, né? A anjos. E aí conta a história de um senhor que vai ao médico e tá com muita dor de cabeça. Ah, que dor de cabeça, que dor de cabeça. Aí o médico começa: você fuma? Ele fala: nossa, de jeito nenhum, que nojo. Né? Você faz tal coisa? Não, claro que não, não faço. Ou seja, o homem era completamente corretíssimo, corretíssimo, né? E julgava tudo que o médico falava. Eu não faço isso, eu não faço isso. Nossa, mas é claro que eu não faço isso. Até que o médico falou assim: já sei o que está acontecendo com você. É porque a sua auréola está muito apertada, né? Ou seja, você é muito santo, né? Você é um anjo, a gente precisa abrir um pouquinho essa auréola. E aí aqui a gente vê que o Brennan Manning, aqui nesse livro, ele vem falando sobre isso, né? São pessoas que se consideram superiores, né? Os super santos, os super crentes, quando na verdade todos nós temos a mesma condição diante de Deus, ainda que nós tenhamos um encontro com Cristo, ainda que nós hoje sejamos regenerados, justificados, a nossa condição é essa, nós precisamos da graça do Senhor. E essa graça do Senhor, ela se estende de maneira igual àqueles que têm um encontro com Cristo. Também tem aqueles que se consideram os donos da igreja. Você já viu pessoas assim, que não gostam de pessoas novas, você chegando ao corpo de Cristo? E como isso é triste, meus irmãos. Não suportam a ideia de que outras pessoas possam se inserir na casa de Deus. E é um comportamento completamente mesquinha, egoísta, são pessoas que não se alegram em compartilhar a casa de Deus. Então, tudo isso para a gente, quando a gente ouve, a gente pensa: nossa, mas misericórdia, como que existem pessoas assim? Infelizmente, existem pessoas assim, que não compreenderam realmente a verdade da graça salvadora de Jesus. Então, o que nós precisamos entender aí, no primeiro momento, sobre essa parábola? Que o céu não é uma recompensa pelas nossas obras, porque a gente não alcança o céu pelo nosso merecimento, nós alcançamos pela graça imerecida de Deus. Daí, mais uma vez, eu retomo com os irmãos. É claro que nós teremos diferentes galardões, né? Graus de recompensa no céu. Realmente vai ter diferença, a Bíblia fala sobre isso. No entanto, recompensa, galardão, não é o tema central dessa parábola. Aqui Jesus está nos ensinando sobre a vida eterna e abundante que pertencem a todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. E é interessante nós pensarmos que no dia do juízo final, talvez nós tenhamos muitas surpresas. Como assim muitas surpresas? Provavelmente é possível que muitas pessoas que hoje são consideradas pilares, talvez sejam os últimos, enquanto talvez pessoas que nunca tiveram posição de destaque, que nunca tiveram visibilidade, que talvez nunca tiveram bens, os humildes, por exemplo, como a viúva, né, que deu 3 moedinhas lá, que depositou apenas 3 moedinhas, por exemplo, ou como Maria Madalena, por exemplo, que lavou os pés de Jesus com aquele
perfume caro, né? Mas com um coração extremamente contrito. Talvez pessoas assim sejam consideradas as primeiras no reino de Deus. A gente precisa entender que os padrões do Senhor são diferentes dos nossos. Por quê? Por quê? E aí você pensa, como que uma pessoa que deu 3 moedinhas, 3 míseras moedinhas, vai receber um galardão maior que eu? Sendo que eu dou um dízimo alto. É porque Jesus olha o nosso coração, meus irmãos. Jesus, ele sonda o nosso coração, ele julga e sonda as nossas intenções. O Senhor conhece profundamente o nosso coração e as nossas intenções. Então, no que diz respeito a merecimento, a pensamentos como eu fiz por merecer, então eu vou para o céu. Eu trabalhei muito para Deus, então eu vou para o céu. Eu tenho esse direito de estar no céu. Meus irmãos, a vida eterna, ela não é uma recompensa por um serviço longo ou por um trabalho duro. O nosso galardão tem muito mais a ver com o que eu fui para Deus, em Deus, do que com o que eu tive, o que eu fiz, o que eu dei. Então, a gente pode pensar aqui sobre esse versículo lá de Mateus 9. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, nós precisamos estar sempre muito conscientes da nossa posição em Deus, estar sempre gratos pela graça que o Senhor concede a nós, porque um dia nós fomos salvos pelo Senhor, sendo que nós não merecíamos. Então, a gente vê que algumas pessoas, elas servem a Deus durante uma vida inteira, enquanto algumas pessoas servem a Deus durante pouco tempo. Porém, todos nós entramos na mesma vida eterna. E se isso te parece injusto, lembre-se, meu irmão, que é muito mais do que qualquer um de nós merece, porque nós realmente merecíamos a condenação, né? Então, para nós finalizarmos aqui esse primeiro momento, qual seria aí o propósito de Jesus contando essa história, né? Por que Jesus contou essa história? Por que Jesus contou essa parábola? Qual foi o contexto? A gente pode observar que inicialmente Jesus queria falar com os discípulos. Os discípulos, os 12 escolhidos por Jesus, eram como aquele grupo de trabalhadores das 6 horas da manhã, os primeiros que Jesus chamou, aqueles que deixaram tudo para trás, aqueles que estavam com Jesus desde o começo, que trabalharam demais por Jesus. E a gente vê que os discípulos, eles acreditavam que receberiam de fato benefícios especiais. E a Bíblia conta que eles estavam obcecados com o tema: quem será maior entre nós? Logo, isso se tornou uma briga constante entre os discípulos, né? Então, a Bíblia conta que na noite em que Jesus foi traído, foi Jesus quem lavou os pés dos discípulos, porque todos eles queriam ser considerados grandes, né? Esse serviço de lavar o pé de alguém era sempre feito pelos menores servos, pelos servos considerados mais sem importância. Então, os discípulos, nenhum quis se rebaixar, né, a isso. E aí Jesus tomou essa iniciativa. E nessa mesma noite em que Jesus foi traído, surgiu esse tema, mais uma vez: quem seria o maior no reino de Deus? Então, essa parábola aqui dos trabalhadores na vinha, ela foi apresentada também para confrontar as percepções egoístas, invejosas e confusas que os discípulos estavam tendo ali naquele momento. E nós podemos observar alguns princípios, algumas verdades centrais do Evangelho nessa parábola. E a primeira é: a salvação não é merecida. Não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais, né, ou me ame menos. A vida eterna é uma dádiva, é um presente que Deus nos concede pela graça. Eu não mereço. Eu vou fazer por merecer a minha salvação. Eu não mereço, eu naturalmente não mereço. É algo que o Senhor me deu de graça, é graça imerecida, é dádiva do Senhor. E segunda, Deus concede a mesma graça abundante a todos os que seguem a Cristo. Então, todos são alvos
da graça de Deus. E é importante a gente lembrar que é Deus quem inicia a salvação, né? A nossa salvação é única e exclusivamente obra do Senhor. Nós vamos observar que na história, não são os trabalhadores que vêm até o Senhor, é o Senhor que vai até os trabalhadores. É Ele que busca aquelas pessoas, certo? Então, nós temos aqui, Deus continua a chamar trabalhadores para o seu reino, certo? Deus continua a chamar pessoas para o seu reino. E Deus chama os pecadores, não os autossuficientes. Deus traz para a sua vinha pessoas que sabem quem são, que sabem da sua necessidade, que sabem que precisam dele. Não pessoas que acreditam ser ricas, que já têm tudo, que não precisam de nada e muito menos de Deus. E aí eu fico pensando, será que nós temos reconhecido a nossa real condição diante de Deus, necessitados do favor divino, humildes, gratos pela nossa salvação? Ou será que nós temos tido uma postura arrogante diante de Deus? Então, esse é um questionamento que vem, né, quando nós estudamos aí essa parábola. Nós temos outros princípios. Deus é soberano na realização da salvação. Meus irmãos, Deus tem o tempo dele para todas as coisas. A palavra diz que há tempo para todas as coisas e para todo o propósito debaixo do céu. Então, por que o Senhor encontra pessoas na infância e por que algumas pessoas têm um encontro com o Senhor só antes de morrer? Nós não sabemos. Ele é soberano, né, na realização da salvação. Ele tem o tempo dele para os propósitos dele. Nós vemos ali o exemplo do ladrão que estava na cruz junto com Jesus, né? Pelo relato bíblico, esse homem era terrível, porque ele e o outro que estava sendo crucificado estavam assombrando Jesus ali junto com aquela multidão, enquanto Jesus estava agoniando ali. Porém, esse homem terrível, né, que foi condenado à morte da maneira mais dolorida, né, mais humilhante daquela época, ele observou que Jesus sofria calado, né? A Bíblia fala que realmente como um cordeiro, e aquilo tocou aquele homem, e aquele homem foi movido por fé, e aí Jesus falou que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a gente vê que era um homem de uma vida inteira, provavelmente, de atos violentos, né, de delinquência, de agressividade, talvez de promiscuidade, a gente não sabe, mas ali naquele momento ele teve um encontro com Cristo, e naquele mesmo dia o Senhor disse para ele que ele estaria com Jesus no céu. Então Deus tem um tempo dele para todas as coisas, né? Ele é soberano na realização da salvação. Nós podemos observar aqui que Deus também cumpre a sua promessa. Deus cumpre a sua promessa. Assim como aquele senhor pagou realmente o que ele combinou, 1 denário para aqueles homens, assim também tudo que o Senhor nos promete, ele fará, ele cumprirá. E o Senhor, ele nunca dá menos do que ele prometeu. Muitas vezes, ele dá infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, como diz lá em Efésios 3. Então, Deus sempre dá mais do que nós merecemos. Ele sempre dá mais do que nós merecemos. Como diz lá em Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. E aqui eu trouxe uma citação do MacArthur, o autor aí do livro que nós estamos utilizando como bibliografia complementar. E tudo que recebemos, que não seja condenação eterna, é mais do que merecemos. Portanto, não há espaço para que o cristão fique ressentido com a graça de Deus, que Deus concede a outros, ou que pense que Deus, de alguma forma, nos enganou. Então, aqui a gente vê que é aquele sentimento do irmão mais velho da parábola do filho pródigo, né? Que ficou ressentido com a graça que o pai concedeu para o filho pródigo, para o filho que estava perdido, aquele ressentimento, poxa, mas eu estou aqui, por que você está valorizando essa pessoa que fez X, Y, Z com você, que não te valorizou, que foi embora, que... Enfim, né? A gente não consegue se alegrar com a graça
daqueles que nós consideramos sem merecimento, mas nós precisamos partir do princípio de que nenhum de nós merece. Nenhum de nós merece. Tudo que nós temos, a graça que o Senhor nos proporcionou foi tão somente uma dádiva divina, um presente, sem qualquer tipo de merecimento. E Deus é gracioso e sempre deveríamos celebrar a sua graça. Essa parábola, meus irmãos, dos trabalhadores na vinha, ela exalta maravilhosamente o princípio da graça. Nós devemos ser gratos, porque a graça de Deus, ela é abundante e ela é uma realidade nas nossas vidas. Nós fomos alcançados pelo Senhor e isso por si só já deve ser o nosso maior motivo de alegria e exultação. E eu gostaria de finalizar a nossa aula de hoje comentando aqui a letra de um hino que nós cantamos bastante, né, nos nossos cultos. Que saudade, meus irmãos, de estarmos juntos, de louvarmos a Deus juntos, de adorarmos juntos. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nesse cântico, nesse hino. Eu não vou cantar porque eu estou rouca, estou meio rouquinha, então vamos prestar atenção aqui nessa letra, né, que tem tudo a ver com essa parábola. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade. É revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar. Maravilhosa graça, traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma da vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Glória a Deus! E nós podemos observar aqui o sentimento da pessoa que escreveu esse texto. Qual era? Uma pessoa que percebia que realmente não merecia, né? Maior que a minha iniquidade é revelação do amor do Pai. Então, é uma pessoa que percebe que realmente ela foi perdoada e por ter sido perdoada, ela pode ter acesso a Deus. Ela é liberta, ela vive próxima do Senhor, ela pode ter um relacionamento com o Senhor, mas tudo isso pela maravilhosa graça de Jesus, que traz ricas bênçãos para a nossa vida, que faz com que o céu seja nosso alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Amém? Bem, meus irmãos, espero que você tenha sido abençoado com esta aula, espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Foi bastante desafiador, confesso, expor um pouquinho dessa parábola para os irmãos. É uma parábola que algumas pessoas, num primeiro momento, não entendem, mas como é bom nós nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor e pedimos que Ele ilumine a nossa mente, né, estudarmos realmente a sua palavra, buscando entendimento que Ele deseja que nós tenhamos. Então, o meu desejo é que você seja muito abençoado com essa aula, que você entenda que não é merecimento que te leva até o céu, é graça, é graça. Não há nada que você possa fazer para que o Senhor te ame mais ou menos, porque a sua salvação foi uma graça, uma dádiva imerecida. Você não merecia, eu não merecia, mas ainda assim o Senhor decidiu nos dar a salvação, esse presente. Então, que você se sinta, nesse momento, alvo do amor de Deus, que você entenda o quanto Ele te ama, o quanto Ele é bondoso para você e que você tem tudo que você precisa, porque você teve um encontro com o Senhor. Amém? Que você possa ser abençoado, então. Espero que você tenha uma semana muito abençoada.
em nome de Jesus, e que Deus te abençoe. Vamos orar para finalizar a nossa aula? Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por esta aula, Senhor, por este estudo que nós tivemos, ó Deus, te agradeço pelas verdades que o Senhor trouxe ao nosso coração, ó Deus, lições que muitas vezes nós temos dificuldade de entender, ó Pai, pela nossa mente tão limitada, Senhor, pelo nosso senso de justiça tão alterado, ó Pai, muitas vezes tão egoísta, Senhor. Mas neste momento eu quero te agradecer, porque um dia o Senhor olhou para a minha vida, ó Pai, e o Senhor demonstrou a sua graça por mim, Senhor. Obrigada, Jesus, porque um dia o Senhor me alcançou, ó Deus, e porque hoje eu posso desfrutar, ó Pai, das bênçãos espirituais, ó Deus, que o Senhor reserva para os teus, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, por isso, ó Deus, e eu te peço que o Senhor esteja falando ao nosso coração, ó Pai, falando ao coração dos meus irmãos que assistiram essa aula, Senhor, em nome de Jesus, alcance, ó Deus, cada vida, cada família. Cuide, Senhor, da nossa igreja, ó Pai. Cuide, Senhor, dos nossos líderes, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta aula. Continue falando aos nossos corações durante esta semana, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês e que nós possamos realmente aí sermos gratos ao Senhor por essa maravilhosa graça. Amém? Um abraço a todos, que Deus nos abençoe e nos vemos em nossa próxima aula com mais uma parábola que vai abençoar muito a nossa vida em nome de Jesus. Um beijo a todos, um abraço muito carinhoso e fiquem com Deus. Um abraço.